Xuca alaga São Paulo. Exatamente. Saiba mais aqui. Menino, que chuva. Hoje tava absurdo. Que chuva, gente. Quase que não tem live e gravação hoje, porque a luz acabou aqui. Voltou razoavelmente agora há pouco, né? Eu acho muito tenso a luz acabar aqui. Por quê? Porque a gente mora... agora nossa casa nova, né? É do lado... Não vai dar muito da localização também. Cuidado com o que você vai falar. Enfim. A nossa casa nova é muito perto de uma estação da Enel, né? Aquelas coisas de distribuição de energia. E isso é muito preocupante, porque assim, se acabou a luz aqui, que é do lado do negócio, significa que o negócio deu uma pane total. Sim. Porque de uma chuva é muito mais provável que vai ser tipo um cabo longo que tá, sei lá, esticado em cima de uma avenida que vai romper, do que do lado do negócio. A gente tá nem a 3 quarteirões de lá direito, sabe? A gente tá muito perto. Exato, é meio bizarro. Mas enfim. Só googlar e vocês já descobrem onde a gente... porque é assim que funciona. Ué, você não conhece as pessoas especialistas. A gente não é famoso em stalking. O fato é que choveu horrores aqui, gente. Sim. É aquela coisa, né? Casa nova tem aquelas questões que, assim, tudo é muito lindo no começo e com o tempo, conforme você vai vivendo na casa, você vai descobrindo problemas, né? A gente tem um problema aqui em casa que quando chove muito forte, como choveu agora há pouco, rola umas mini inundações aqui nas janelas. Por que essas inundações acontecem? Porque tem um ponto específico. Não sei, acho que a gente já comentou aqui no podcast sobre como são as janelas. Né? Que as janelas aqui são duplas. Isso. Então você tem a janela normal, que tá no prédio, na estrutura do prédio, enfim, na nossa parede. E aí tem aquele parapeito, posso dizer parapeito da janela? Parapeito. Tem o parapeito da janela externo. E aí o proprietário colocou outras janelas de vidro. Então você tem um espaço entre a janela de vidro e essa, né, janela de fora. E a janela de dentro, no caso. E a janela de dentro, ela... Imagina que são aquelas janelas horizontais, né? Que você corre de um lado para o outro. Isso. E aí são 2 folhas de alumínio e uma folha de vidro. Isso. Né? Mais essas 2 folhas de vidro externas a mais, digamos assim. A gente tem várias teorias de por que ele fez isso. Por barulho, por vento, que aqui venta muito também. Mas enfim, o que nós percebemos hoje é que isso é um grande problema, porque o foco dessas janelas de fora aparentemente não é água, não é parar a água. Logo, elas não são necessariamente super, ultra, mega vedadas. Então, é muito perigoso a gente fechar as janelas de fora e fechar a janela de dentro, achando que isso vai fazer com que não entre água da chuva. Porque a janela de fora, ela não é tão vedada, então chove dentro. E aí chove entre as 2 janelas e forma uma piscininha entre as 2 janelas. E a gente não pode deixar as de fora fechadas, porque se a gente deixa elas fechadas, essa piscininha não tem para onde escorrer, a não ser para dentro. Então é melhor deixar aberta as de fora de vidro, para que se a água chegar num certo nível, ela vai escorrer para lá. No caso abertas, as 2 vão ficar para um lado só da janela. Não tem como abrir total. E um outro lado fica aberto, que é por onde a gente espera que essa água escoe. Não, ela vai escoar, porque assim... Mas dependendo do volume de chuva, talvez não dê para... Não dá vazão. Não dá tempo de dar vazão. Tanto aqui de um dos lados da janela do estúdio, realmente corre um riozinho assim no canto da janela. Então entra muita água. Sim. Então, mais uma coisa aí pra gente falar com o proprietário. Hoje, finalmente, a gente tomou coragem pra mandar a mensagem falando que a gente quebrou a porta de vidro. Sim. Faz mais de um mês que isso aconteceu, mas a gente tomou coragem e tal, e mandou mensagem. E aí a gente já pode puxar esse assunto das janelas também, porque assim... essa forma de fechar ou não as janelas é um paliativo que pode não ser 100% eficiente. Então realmente precisa arrumar essa vedação aí. Sim. Né? Porque essa chuva toda aí, essa chuca toda alagando São Paulo é até março, pelo menos. Exato. Só dá um oi aqui para as pessoas do chat. Olá, Cairo Braga, seja bem-vinda. Estamos aqui com Cairo Braga, 90. E estamos também com o Gui. Estamos também com o Bonds Default 44 e com o Telo Caetano 89.
Exato. Eu sou Rodrigo Cruz, 21. 1962. Nossa senhora. Caio Braga falou que eu estou com carinha de neném. Obrigado, meu amor. Na verdade, isso é outro ponto também que eu anotei pra gente falar. Que semana passada a gente tava tão caçando assunto aqui, essa semana tá transbordando assuntos. Sim. Aqui. Deixa eu já ir marcando o que a gente falou já. O que aconteceu semana passada? Resolvemos, depois de 6 anos, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, é isso? Depois de 6 anos, trocamos de barbeiro. Então, desde 2016, a gente sempre cortava com o mesmo barbeiro. A gente... foi quando eu mudei para o Cambuci, né? Você não tinha mudado para São Paulo ainda. Mas era o fim de semana que você estava aqui em São Paulo. Sim. E eu queria ir num barbeiro, porque eu tava sem, né? Porque antes de mudar para o Cambuci, eu cortava cabelo no... Como é que era o nome do salão, gente? Eu esqueci o nome do salão. Mas era ali no Arocho. Era um salão ali perto de onde eu morava, na República. Eu só lembro que... Não era o salão da de César que você cortava? Não. O salão da de César era literalmente no Arocho, era dentro da galeria. O meu era na rua onde eu morava. Eu não lembro o nome do salão, mas eu lembro que o dono do salão se chamava Vartan. Verdade, Vartan. Então eu cortei muito tempo lá, não era necessariamente uma barbearia, mas ele dava um tapa na minha barba também, enfim. E aí quando a gente mudou pro Cambuci, a gente foi atrás, eu fui atrás, né, de uma outra barbearia, a Telo tava junto no primeiro dia que a gente foi lá, e a gente cortou com um barbeiro, né, a gente fez lá cabelo e barba com um barbeiro que a gente adorou, e aí a gente continuou indo nessa barbearia, quando o Telo mudou pra cá, idem, né. A gente nunca cortou com outra pessoa lá, acho não. Que só você aconteceu. Eu cortei uma vez com outro cara, odiei. Enfim. E aí, lá pra acho que 2018 ou 2019, não me lembro agora, ele saiu dessa barbearia e foi pra uma outra, que era na Vila Mariana mesmo, e era bem mais cara. Então o que ele fez pra não perder nós e outros clientes que ele atendia nessa outra barbearia? Ele roubou esses clientes. E começou, ele não roubou. Ele começou a atender a domicílio. Ele né? já Então, tinha os clientes, ele só... As pessoas deixaram de ir naquela outra barbearia. Então a gente cortou com ele indo lá em casa também até a pandemia, né? Até começar a pandemia. Em 2019 a gente mudou para Vila Mariana, ele chegou aí lá umas 2 vezes. E aí ele começou a trabalhar numa barbearia, isso em final de 2019, começo de 2020 talvez. Ele começou a atender numa barbearia que era perto, muito pertinho, de onde a gente morava ali na Vila Mariana, então às vezes a gente ia lá também. Tanto que a última vez que eu tinha feito cabelo e barba antes da pandemia foi na segunda-feira da semana em que começou a fechar tudo. E aí eu fui, ele me atendeu na barbearia, ele não foi em casa. Sim. Aí corta, né? Pandemia, a gente não foi em lugar nenhum, não chamou ele. A gente chamou em setembro de 2021, né? Então foi, porque a coisa tava realmente assim, assustadora. Foi 1 ano e meio depois da pandemia começar. Nossa, eu vi umas fotos da gente no Réveillon, que os gatinhos chegaram. O primeiro Réveillon da pandemia, cara... Mas ficou pior que aquilo. Nossa. E, gente, meu cabelo tava tão grande que eu sou super careca e eu estava prendendo meu cabelo de coque samurai. E aí a gente cortou com ele mais umas 2 vezes e aí a gente mudou pra cá, né? E aí era toda aquela questão, tipo, porque pra cortar com ele faz outras coisas além de barbeiro, né? Ele faz outras coisas, tem outros negócios e tal. E aí era toda uma questão de dificuldade de horário, e tinha que marcar sempre com muita antecedência. Sim. E tava ficando complicado. E ele já tá numa outra vibe, né? Ele já tá, ele tá muito mais focado nessa vida dele hoje de empresário, de outra coisa, do que focado na barbearia. Ele continuava porque ele tinha uns clientes que gostavam dele, e então ele continuava, mas não era necessariamente mais o interesse dele. E tem a outra questão que não sei se vocês sabem, vocês que estão assistindo a gente, mas a gente ainda está numa pandemia. Então,
era complicado, porque ele não é uma pessoa que respeitava bastante a pandemia. Ele saía bastante, ia bastante pra bar, viajava bastante pra praia, essas coisas assim. E a gente sempre ficava meio tipo, ai, mano. Aí era aquela coisa, né? Ai, vamos chamar ele pra cortar cabelo? Vamos. Aí abriu Stories, ele tava, sei lá, no Maranhão. Tipo, ai, vamos chamar ele. Aí, tipo, abriu Stories, ele tipo, tava lá na praia, num boteco cheio de gente. Aí a gente falava, vai, vamos esperar 2 semanas agora, então, né? Aí, assim, não faz sentido isso. E a gente descobriu uma barbearia aqui perto, porque se tem uma coisa que tem muito em São Paulo é hamburgueria e barbearia. Exato. Principalmente nessa região aqui onde a gente mora e onde a gente morava. E aí a gente foi numa barbearia aqui e tal. E aí eu mostrei uma foto pro barbeiro, porque eu não sei explicar. Eu mostrei uma foto antiga, bonita minha, né? Que eu tô com cabelo. Eu tinha acabado de cortar o cabelo e a minha barba tava cheia, mas não absurdamente grande como tava antes na semana passada, por exemplo. Mostrei a foto pra ele. E aí ele falou, começar com a barba. Tá bom. E aí corta e passa a máquina e passa outra máquina. Gente, sem brincadeira, ele começou antes no Rodrigo porque eu fui em outra moça. Eu fui numa moça, né? Ele ficou uns 50 minutos só na barba do Rodrigo. E corta daqui, corta dali, volta e mede de novo. Eu pensei, gente, ele vai tirar tudo. Ele vai tirar tudo, mas eu não falei uma única palavra. Porque, de qualquer forma, tá muito calor, sabe? Então tá muito confortável essa barba, mas assim, eu não necessariamente gosto. Porque eu tenho esse grande problema que é uma cabeça gigantesca, né? A la Rafa Kalimann. E aqui é mais fino, tipo, eu quase não tenho queixo. Ó, meu queixinho pequenininho. Você ainda tem mais queixo que eu. É queixinho pequenininho. Então, o meu queixo é realmente do Noel Rosa. De tanto bater bola aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. A baixaria. Enfim, então, eu tô achando, eu tô confortável, porque eu não tô passando calor. E é gostoso, porque na hora de lavar é muito rápido e tal. A minha barba... Pentear a barba é um sonho. A barba, como eu geralmente uso, sempre dá muito trabalho. Então eu tô feliz porque eu estou light. Mas eu não estou me sentindo bonito, assim. Eu prefiro quando eu tô com a barba mais cheia mesmo. Mas vida que segue, barba cresce, daqui a pouco tá tudo bem. E aí a próxima vez que eu for lá eu posso falar, então, lembra daquela vez que você cortou tanto? Não é pra cortar tanto, meu amor. Exato. Tá? Não precisa tirar tudo. Mas é porque você tem que entender a dinâmica, porque depende muito do tipo de cabeleireiro. Mas normalmente a maioria dos cabeleireiros e barbeiros é do tipo, se você falar assim, eu só quero tirar a ponta, só a ponta, eu não quero tirar comprimento, já vai embora uns 5, 10 centímetros de cabelo. Sem brincadeira. É verdade. Porque do tipo, eles vão cortando e pra acertar, porque eles querem deixar o desenho bonito. Então isso acontece. Tanto que no meu, eu falei pra menina, eu falei, ó, o meu é realmente, porque a única coisa que eu gosto de fazer na barba é tirar o Dom Pedro, né? Porque a minha cara, como o Rodrigo falou, é um pouco redonda. O Dom Pedro. Não, mas é sério, porque vocês estão vendo a barba. Mas aqui, ó, o meu queixo, ele termina aqui, ó. Eu tenho um queixinho. A sua cara é redonda e a minha é comprida. Então, e a minha cara, ela tem uma coisa que é, como eu sou careca e aí a testa vai até o meio da cabeça, basicamente, o meu rosto, ele tá concentrado só nessa parte de baixo, aqui em cima não tem nada. Então, e aí eu tenho esse queixinho. Então, o que eu faço normalmente é deixar essa parte aqui reta, né? Então, tipo, tiro o cabelo e a barba desse aqui pra dar uma alongada no rosto. E eu tenho um queixo, ó. De barba, eu tenho um queixo até considerável. Sim. Mas sem barba não tem nada. E aí eu falo pra menina, tipo, eu falei pra menina, eu falei, só acertar aqui do lado. E aí ela já tirou bastante. Tava bem maior do que tá. Tirou. Mas só pra acertar do lado já tira bastante. O cabelo, que eu tô querendo, né, raspar um certo tempo, e eu falei pra ela, tipo, cabelo tira tudo, vai com fé. E ela não tirou. Ela deixou. Mas enfim, tudo bem. Tá? Sem problemas. Beijos pra Lana também, que entrou aqui agora. Agora há pouco, faz um tempinho já. E o Gui tá falando que uma vez ele inventou de tirar o excesso da sua própria barba antes de ir para um show.
Óbvio que fez merda, raspou tudo e foi chorando no caminho até o show. Já passei por isso. Já fiz isso também, gente. Durante a pandemia, inclusive, eu falei, eu vou parar, vou pegar a máquina, vou escolher aqui um tamanho de pente que eu acho que vai funcionar e vou passar tudo de uma vez, né, para tentar deixar uniforme, porque ela já estava completamente desgrenhada, sem forma nenhuma. Peguei um pente que, sei lá porque eu achei que ia funcionar, mas era um pente que tirou basicamente minha barba toda. Eu fiquei com menos barba do que eu tô aqui agora. Tipo, ficou quase nada, assim, quase nada. Teve uma época, quando eu usava a barba mais cheia que isso, porém mais curta, eu mesmo aparava quando, sei lá, tipo, eu ficava muito tempo sem ir no Vartan, isso é na época que eu ia no Vartan, ficava muito tempo sem ir, então eu mesmo dava uma paradinha ali com a tesoura e dava-se lá algum jeito, né? E até hoje eu tenho muito hábito de aparar o bigode sozinho também, porque como geralmente eu faço a barba e o cabelo uma vez por mês, dessa vez os intervalos estão maiores por causa da pandemia, fazia o quê? 3 meses da última vez? Sim. Não, foi começo de dezembro a última vez que a gente... Foi começo de dezembro, que foi quando eu platinei o cabelo. Eu nevei, como dizem os jovens. Fazia quase 10 meses, então. Então aí o bigode não tem jeito. De 15 em 15 dias eu preciso dar uma parada ali. Mas é bizarro porque... óbvio, com a minha barba comprida já dava pra perceber isso. Mas com a barba curta ficou muito mais claro pra mim o quanto ela tá mais branca. Eu pego foto de 2018, 2019, tipo, 3 anos atrás, e minha barba não era tão branca assim. Você tá tipo retrato de presidente, né? Já reparou isso? Como assim? Você pega a foto tipo do Lula, do Obama, enfim, presidentes que trabalham, né, obviamente. Os que não trabalham não faz diferença. A foto do primeiro dia e a foto do último é assustadora, porque, tipo, normalmente, né, tem aí os como é que fala? Reeleição, mas, sério, as que eu vi, um negócio comparando era do Obama, do Bush, do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique. É impressionante. O Fernando Henrique é assustador. Parece que em 8 anos passou 5 caminhões em cima dele. É muito louco, é muito louco. Meio que passou mesmo. Devia ter passado mais, na verdade. Mas é muito louco, tipo, como... Porque assim, né, obviamente, como eu falei, uma pessoa que leva esse trabalho a sério, por pior que ela seja nele, mas ela tem que levar a sério, deve ser exaustivo. Você não deve dormir bem. Não vai deitar e dormir bem. Não, e novamente, reforçando que estamos falando aqui de pessoas que realmente trabalham e fazem alguma coisa. A gente pode concordar ou não com elas, mas elas pelo menos estão fazendo alguma coisa. Não é certas pessoas que não estão fazendo nada. Você tem que gerir uma crise por hora, assim, sabe? Tipo, eventualmente virar à noite... resolvendo pepino, né? Mas é assustador. Não dá tempo, por exemplo, de sair por aí andando de jet ski, né? Sim. Quem que era outro presidente que andava muito de jet ski? Era o Collor, não era? Não sei, eu era muito jovem na época. Eu acho que o Collor tinha um rolê com jet ski também. Enfim, eu era um bebê. Então ali, né? Lana está falando que a única coisa que fez na pandemia foi ter descolorido metade do cabelo e pintado de azul. Sim, eu também fiz isso. Ficou bonito, mas ressecou tudo. Isso é um fato. O cabelo do Telo, quando ele descolore e pinta dessas cores fantasia, depois dá pra pegar a cabeça dele e varrer o chão aqui, de tão piaçava que fica o cabelo dele. Mas é porque dessa vez, como eu nevei... Porque, sério, gente, agora eu entendo o que as pessoas falam. Porque, assim, às vezes que eu descolori o cabelo, eu descolori do tipo... Eu descoloria uma vez, e aí eu passava tinta por cima, da cor que eu queria mais ou menos. E é nóis, segue a vida. Dessa vez eu realmente deixei o cabelo branco. Aí, meu filho, depois pra recuperar, é difícil, viu? Quando você deixa branco, é complicado. Agora ele tá um pouquinho melhor. Então.
Mas, nossa, demorou. Porque o bom é que essa tinta fantasia que eu passo, ela é tipo uma máscara de hidratação plus matização. Então, ao mesmo tempo que tá pintando o cabelo, ela vai dando uma hidratada também. Então, ela já ajuda bastante. Mas o tempo em que ele estava branco, tava difícil. Tenso. Tava tenso. Vamos para o próximo assunto aqui da minha lista. Telo Caetano, como estão suas aulas de japonês? Minhas aulas de japonês vão bem. Hoje eu comecei a chegar naquelas coisas malucas de línguas, né? Porque línguas são estranhas. Sim. E, tipo, hoje, por exemplo, eu descobri uma coisa que eu nunca, mesmo já tendo visto um monte de coisa escrita em japonês, eu nunca tinha reparado. Que eles usam algumas letras, entre muitas aspas, não são letras, mas enfim, eles usam alguns hiraganás pequenos para representar, tipo, uma mudança no som. Eu não fazia a menor ideia disso. Tipo, tem um hiragana que ele é tipo um Uzinho. Não é um Uzinho. É um C ao contrário. Tá. Tipo, quer dizer, eu tenho que fazer espelhado, né, para as pessoas entenderem na Twitch. Ele é tipo assim. É o tsu. E aí o tsu, ele tem esse som, tsu. Beleza. Só que se você escreve um tsu pequeno, metade da linha, ele significa que você quebra aquela palavra. Significa que vamos lá. Significa que a consoante é duplicada. Então, por exemplo, sei lá, kekai. Enfim, eu nem sei se existe essa palavra. Kekai. Com 2 Ks. Tá. Você escreve o hiragana do que, aí você põe esse tsu pequeno, o K e o I na escrita, porque você está dizendo que ali tem uma pausa, que cai. Nossa, gente, é difícil. E aí, além disso, outra coisa que eu aprendi é que tem a partícula, eu não sei o nome dela ainda, tá, gente? Meu professor ainda não chegou nessa parte, ele só me mostrou. Mas é que tem a partícula de que você está indicando que tal palavra é o sujeito. Porque eu não sei a palavra correta ainda, mas vocês que sabem português, vocês sabem o que eu estou querendo dizer quando eu falo sujeito. Então, tipo, o Watashi wa Marcelo desu. Então, tipo, eu sou o Marcelo. Esse wa que tem no final, ele não significa nada. Ele só está dizendo que o Watashi é o sujeito daquela frase. Certo. Até aí tudo bem, né? Sobre isso. Só que esse wa, você não escreve com o hiragana de wa. Você escreve com o hiragana de ha. Aí o professor me explicou que é porque, tipo, a frase antes, isso também acontece em konnichiwa, quando você fala konnichiwa, e o da noite eu não lembro. Enfim, mas também termina com o a. Que quando você escreve eles, você escreve com o hiragana de ha, porque antes a frase era gigante, e aí com o tempo ela foi sendo reduzida. Ela ficou o a, só que ficou o hiragana de ha. Por motivos de sim. Não existem regras. Não existem regras. As regras é isso aí. Não querendo roubar o brilho do Nihongo, mas o castelhano... Então, a gente deu uma paradinha... A gente parou faz tempo, Cairo. Acho que a gente te fala isso. Nossa, vai fazer 1 ano que a gente parou a aula de espanhol. Vai fazer 1 ano que a gente parou. A gente parou no ponto de que, teoricamente, a gente poderia fazer a prova para entrar pro avançado. Mas sim, o Rô não estava muito seguro. O que para mim não faz sentido nenhum, porque, como acho que eu já comentei isso aqui outras vezes. Se você me pedir para explicar a gramática de espanhol, eu vou te dar uma aula aqui. Eu sou ótimo em gramática. Só que acho que me falta vocabulário, e isso eu percebi jogando o Wordle em espanhol. Me falta muito vocabulário e me falta fluência mesmo. Eu não tenho muita segurança para falar, para escrever, ainda que eu tenha a gramática e eu tenha algum vocabulário mais assim básico, talvez. Então não sinto que eu esteja pronto para sair de um intermediário para ir para
para um avançado. Não, quando a gente fez a prova, beleza, eu fiz a prova, nós dois fomos muito bem na prova e a gente poderia começar o avançado. Mas para mim não faz sentido começar um avançado sem conseguir me expressar adequadamente. Eu não consigo me expressar adequadamente ainda. Eu quero voltar a estudar. Não sei se Sim. você quer. Não, eu quero. Mas não sei se talvez eu queira outra professora, outro método, outra vivência, não sei. Mas eu quero voltar sim. É um objetivo falar espanhol adequadamente, conseguir me expressar. Eu entendo muito bem, né? Quando a gente senta para ver série e tal. Não é, obviamente, tudo que eu entendo 100%, mas eu consigo entender muito bem. Óbvio que assistir série é diferente de você conversar com uma pessoa nativa, claro. A pessoa da série tá preocupada com a entonação. Né? Principalmente dependendo de onde ela vem, né? Se é um país latino-americano, ou se é da Espanha, ou que região da Espanha, claro que tudo isso muda. Mas eu consigo pelo menos ouvir, entender contextos e tudo mais, ou coisas completas, mas eu não consigo responder, não consigo formular uma coisa rapidamente para responder ou corretamente. Então, para mim estava sendo um grande desafio. Aí a gente parou as aulas, agora vamos ver o que a gente faz. Eu acho que talvez agora a questão desse lance que você falou da aula, do método, que eu acho que talvez a gente esteja num ponto em que, para avançar desse ponto, é imersão. Sabe? Do tipo, realmente, falar espanhol o dia inteiro, só ouvir música em espanhol, só assistir coisa em espanhol e realmente ir absorvendo, sabe? Uma coisa que me falaram, que acho que faz muito sentido pra mim, pelo menos, e acho que você vai concordar porque você começou a fazer espanhol assim. Me falaram que talvez fosse legal procurar uma aula, tipo, escola mesmo, em turma, em grupo. Sim. Que é como você começou, né? Era quase como se fosse a gente, né? Porque eram 3 pessoas e uma delas quase nunca fazia. Era só eu e a Isis. Então dava meio que na mesma. Tá. Mas imersão é tudo. Tipo, realmente precisa ser uma coisa, tipo, muito mergulhar ali e fazer, sabe? Escuta uns rockinhos em espanhol. Sim, música me ajuda muito. Eu acho que eu consegui pegar vocabulário e audição mais rápido, entre muitas aspas, que você, porque eu escuto muito mais música em espanhol. Isso é verdade. Preciso procurar podcasts legais em espanhol também. Sim. Agora que eu tenho... E tem um muito legal, Hoy Hablamos. Acho que não sei se foi você ou o Cairo que o Roba talvez tenha me falado sobre ele. Hoy Hablamos é muito legal. Ele é tipo tópicos. Hoy Hablamos de X. Boa, começar a escutar amanhã então. É bom, é bem divertido. Eu tô com poucos podcasts pra ouvir, porque eu cortei tantos da minha lista que ficou tão pouquinho agora. Então vai ser uma boa. Sim. Mas... Desculpa, vovô, eu te acordei. Você chutou o Carvalho? Não, eu chutei a caixa que ele tá deitado. Eu acordei ele sem querer. Mas você ia falar mais alguma coisa do japonês? Não, é só isso. Assim, eu tô indo bem lentamente, mas eu tô gostando. Sabe? Do tipo, eu tô me adaptando ainda. Ainda tenho muita dificuldade de lembrar qual hiragana é qual fonema. Alguns pra mim é muito rápido. Alguns, tipo, eu vejo o desenho e falo, beleza, é esse. Tem uns que eu fico olhando e eu falo, ai, caralho. Porque eles têm uns desenhos muito parecidos. E tem uns que é tipo assim, sei lá. O sa, uns que eu sempre confundo. O sa, o ki e o ti são muito parecidos, porque o sa é de um jeito, ele quase que espelhado no espelho, né? Tipo, só virado é o ti, e o sa, igualzinho, sem virar no espelho, com um risquinho a mais, é o ki. Nossa. É muito parecido, sabe? E tipo, os sons não tem nada a ver um com o outro. Então, às vezes, é um pouco desesperador. E você tá fazendo os exercícios de caligrafia? Então, ainda não, porque eu quero primeiro memorizar eles. Porque assim, não adianta muito eu saber escrever, sabe? Do tipo, eu tenho que memorizar. Uma coisa que meu professor falou de vez em quando é... Eu adicionei o teclado em japonês no meu celular. E aí, de vez em quando, eu vejo uma palavra em japonês, aí eu ponho o teclado, eu vejo escrito em romanji, né, o nosso alfabeto, e aí eu
tento escrever, porque o alfabeto japonês não tem nada, né? Tipo, não tem nada para eu me apoiar. Porque todo lugar que eu vou ver, as cartilhas de aprender a escrever, tá lá, tipo, o desenho do A, mas embaixo tá escrito A em Romandi. Então você rouba, querendo ou não, você tá roubando, sabe? Claro. Então eu tô tentando, tipo, sei lá, olhar uma palavra, não olhar pra lugar nenhum, só olhar pra aquela palavra e falar, eu preciso lembrar ela. Tipo, tem uns, por exemplo, que eu sempre confundo. Os hiraganas do E, os que são se, ne, que, eu sempre confundo. Se, que e re, pra mim é tipo... eu olho e falo assim, não, não, agora é o C, eu já errei várias vezes. Esse é o C. Aí eu vou olhar, é o quê? Ódio. Mas é questão de tempo, irmão. Sim. Mas tá indo bem. É questão de tempo. Caio, eu pedi pra você mostrar aqui no vídeo um dia um exercício de caractere. Eu mostro, eu posso fazer lives disso, olha só. Eu acho que você podia fazer. Posso fazer lives do meu caderninho de hiragana e eu vou fazendo. Isso me puxa outro ponto que eu queria falar aqui hoje. Eu estou muito bravo com a Twip. Com a Twitch. Bora no Twip. Bora no Twip. Porque o que aconteceu? Olha lá, você já tem um apoio aí pras lives de aprender japonês. Eu acho que vai ser ótimo, inclusive. Gente, assim, vai ser vocês assistindo eu aprender, porque eu não tenho como ensinar. Mas de repente podem aparecer outras pessoas que também estão aprendendo, e aí você já vai trocando umas ideias. Mas pode ser de realmente. Por que eu estou bravo com a Twitch? Bom, Twip. Antes, né, é importante dizer que nessa altura da minha vida... Nossa, o que aconteceu? Caiu? Não, parece que não. Não. Nessa altura da minha vida, eu deixei de ser uma pessoa que tem uma grande intimidade com coisas tecnológicas e relacionadas, né? Então eu demoro um pouco para aprender as coisas. Foi esse o tempo que eu era um early adopter e que eu, né, enfim. Então às vezes rola uma preguiça ou então eu patino ali com aquilo. Né? Você é um boomer. Eu sou um boomer, só. Não, você é geração X, mas pra qualquer zoomer você é boomer. Sou boomer. Você é um boomer. Enfim. Então, geralmente quando eu tenho que dedicar esse tipo de esforço é para coisas relacionadas à música, à produção, os softwares, os plugins, as técnicas, etc. As outras coisas eu tenho preguiça de dar esse foco e essa atenção. Como é o caso da Twitch. Então, quando a gente começou a fazer as lives aqui, então ela me explicou como funcionava, como você explica para qualquer velho de 60 anos, né? Como é que eu ligo o videocassete aqui? É o Telo me ensinando a mexer na Twitch. E de vez em quando zoando aqui, tia Carmen Lúcia, é assim. E aí o Telo falou, né? Vamos fazer todas as lives, nossas lives, além da live de gravação do podcast, vamos fazer as nossas lives também aqui e tal, né? Eu amei a ideia, porque a gente concentra todos os nossos conteúdos aqui, e beleza. E aí na época eu perguntei pro Telo, depois que as lives, depois que a gente encerra as lives, elas vão ficar disponíveis na Twitch? E ele falou, sim. Eu não lembro se você se aprofundou nesse ponto ou não, mas o que ficou na minha cabeça beleza, tudo que a gente fizer na Twitch vai ficar aqui. Então. Deixa eu só terminar a história. Aí, essa semana, né, inclusive essa semana eu estou de férias, isso é um outro ponto que eu quero trazer aqui rapidinho depois, porque vai puxar outro assunto. Eu sentei, quando que foi? Foi ontem que foi feriado aqui em São Paulo, né, aniversário da cidade. Eu falei, faz tempo que eu não faço uma live sozinho, então vou fazer uma nova live de música, né. Eu tinha feito uma live aqui na Twitch em outubro, novembro do ano passado. Outubro, eu acho. Que eu falei sobre o Manic Street Preachers, que é uma das minhas bandas preferidas, e ranqueei os álbuns deles do pior pro melhor, mostrei os CDs que eu tenho, os discos que eu tenho, todos os materiais deles que eu tenho e tal. Foi super legal. Eu falei, eu vou fazer uma nova nesse estilo, só que agora falando do Radiohead, que também é uma banda que eu tenho muito conhecimento, que eu tenho todos os discos, aí eu também vou mostrar os CDs, os discos, os DVDs e tudo que eu tenho aqui. E aí sentei ontem, fiz o roteiro, montei os visuais e tal, que eu vou usar na live. E aí eu falei,
como que eu fiz tal coisa da outra vez? Deixa eu olhar aqui a que eu fiz do Manic Street Preachers, lá em outubro, pra eu lembrar umas coisas aqui. E aí entrei no nosso é canal, é perfil? Como é que fala? No canal aqui da Twip, pra procurar essa minha live do Manic Street Preachers e, tipo, eu descobri que tinha, sei lá, meia dúzia de vídeo no nosso canal. Vídeos inteiros, né? E tinha alguns clipes que o Telo faz de vez em quando das lives dele. Ele recorta ali algumas coisinhas e salva como clipe. E só tinha aquilo. Falei, ué, o que aconteceu? Aí fui perguntar pro Telo, né? Telo, como é que eu ligo aqui o videocassete, né? E aí ele me explicou que sim, os vídeos ficam disponíveis na Twitch, mas geralmente são só os mais recentes, tipo um mês, alguma coisa assim. Aí eu fiquei perplexo. Eu falei, você quer dizer então que tudo que a gente já fez de live já era? E ele falou, sim, né? Vai falar o quê? Eu falei, eu não acredito, porque assim, no meu plano ali, no nosso, né, no que a gente pensou, além das lives do Mais Um Podcast de Casal, que tudo bem perder, porque elas são lives que são feitas para que a gente grave os episódios do podcast, né? Esse é o maior objetivo dessas lives. Então, para quem ouve o podcast, para quem for procurar a gente em agregador, em streaming ou onde for, todos os episódios do podcast estão lá. Só não vai ter todos os episódios em vídeo. Até aí tudo bem, porque o objetivo nunca foi ter todos os episódios em vídeo, né? Só que as coisas que eu fizer, tipo essas lives falando de bandas e discos, quando eu começar a fazer live tocando, compondo, gravando, eu não quero que essas coisas se percam, sabe? Eu quero ter isso disponível para as outras pessoas verem e também para eu ver, porque como nesse caso agora, eu ia usar uma live antiga de referência para planejar uma próxima, né? Então o que eu pensei, o que eu decidi? Antes disso, você ia falar alguma coisa? Não, então, é só que quando a gente falou pela primeira vez lá, sabe, em maio do ano passado, de ter o canal no Twitch. Não foi há tanto tempo assim, mas ok. Enfim, do ano passado. Eu tinha comentado com você, porque você falou, tipo, mas como é que funciona a Twitch? Como é que funciona o videocassete? E aí eu expliquei, é focado em lives, os conteúdos ficam lá por um tempo, mas depois eles são deletados. Óbvio que eu não gravei. Não, mas também foi, eu deveria ter relembrado você. Só que como isso tinha sido muito perto, eu te explicar a Twitch tinha sido muito perto de você fazer a live, na minha cabeça, mas eu também, novamente, eu fui errado de não ter conferido com você. Na minha cabeça, você tinha gravado. Tipo, você tinha feito e você tinha gravado. Então, tipo, porque pra mim era claro pra você que as coisas sumiam. Entende? Por isso que eu não, tipo, sei lá, eu errei de não ter comentado com você de novo. Mas a culpa não é sua, a culpa é da Twitch, a louca. Não, mas é porque ela é focada... A culpa seja minha, na verdade. É, porque ela é focada em conteúdo... Ao vivo, né? Então fica só um mês. Tanto que vários canais grandes aqui da Twitch tem, ou feitos por eles mesmos, ou feitos por terceiros, tem canais na rede vermelha com excertos de coisas daqui. Então a pessoa exporta o vídeo todo e põe lá. Entendeu? Que é uma coisa que a gente pode fazer. Eu descobri, inclusive, que e aí eu fui fuçar um pouco mais sobre a Twitch, né? Depois da GAF. Eu descobri que tem como fazer uploads de vídeos na Twitch, mas você precisa ser afiliado. Sim. Ou alguma outra coisa que eu não lembro agora. É afiliado. A gente já... inclusive, uma coisa boa, a gente conseguiu ser parceiro. A gente já é parceiro. Eu preciso configurar ainda as coisas, tá, gente? Mas eu vou configurar pra gente ter pontos do canal. Então, quando vocês estiverem assistindo, vai ganhar ponto. Configurar barulhinhos pra vocês mandarem barulhinhos durante o negócio. Boa. Alguma coisa. Arrasou muito. E aí eu vou fazer exatamente isso que você falou, né? Eu vou continuar fazendo as lives aqui na Twip. E aí eu vou
gravar a live, né? Usando Streamlabs mesmo, eu já faço a gravação. E faço o upload depois no canal lá do Mild Milk, né? Meu projeto musical lá na outra rede de vídeos, a vermelhinha. E vai ser o que sair aqui, não vai ter edição, não vai porra nenhuma, então vai ser uma coisa bem que sair aqui na live, vai lá, fica lá hospedado lá, para que outras pessoas vejam em qualquer outro momento e também para que eu tenha esse conteúdo sempre ali, né? Eu não quero perder ele. E eventualmente pode virar uns cortes para Instagram, enfim, né? Eu não quero realmente que a coisa se perca aqui na Twitch depois de um tempo. Eu pensei em fazer como a gente fazia no The Libraries Open, né? Então faz a live na Twitch e simultaneamente lá na outra rede. E aí já fica lá, né? Porque na outra rede, depois que você faz a live, o vídeo já fica lá anyway. Sim. Mas tanto faz, na verdade. Ou eu posso fazer a live, fazer essa live nas duas plataformas simultaneamente, ou só depois fazer o upload lá também funciona. Enfim, vou ver o que eu faço. Mas de qualquer forma, eu vou então já deixar esse recado aqui, esse aviso. No sábado, deixa eu pensar qual horário. Acho que esse 18 tá bom? 18 horas é um horário bom? É meio tarde, sábado é concorrido. Eu faria mais cedo. Mas you do you. 17, será? Pensando aqui, o que mais que eu tenho que fazer no sábado? Enfim, entre 17 e 18 horas no sábado, depois eu aviso lá no meu Twitter, no Instagram. Eu aviso o horário certo, mas eu vou fazer essa live então falando sobre Radiohead, ranqueando os álbuns do pior pro melhor, mostrando as coisas que eu tenho aqui. Um dia no futuro eu faço do Manic Street Preachers de novo, porque o material tá todo salvo aqui no meu computador, só tem que fazer o vídeo de novo. Já sei. E vou fazendo a live aqui e depois subo lá na outra rede de vídeos. Eu te dou o vinil do disco de música Palmole do Manix, o último. Só pra você ter um material novo, porque é uma novidade pra entrar no vídeo. Eu prefiro que você me dê alguma outra coisa. Esse disco é muito ruim. Eu prefiro que você me dê outra coisa. Não é ruim, só é Palmole. Enfim. Mas é isso. É sobre isso. A minha raiva com a Twip, que foi mais por burrice minha mesmo, de não conhecer a plataforma que eu estou trabalhando. É sobre isso. Enfim. O que mais a gente ia falar? Tinha mais uma coisa. Eu ia falar então que eu estou, né, de férias essa semana. Eu tinha 3 dias de sobra aí de 2021 para tirar, então grudei aí nesse feriado de São Paulo, né, de aniversário de São Paulo. Só volto a trabalhar na segunda. Aí, como não existe a possibilidade de viajar, né, até porque o Telo não está de férias também, está trabalhando normal, e tem os gatos, enfim, e a gente está no meio de uma pandemia, né, tem esse pequeno detalhe que algumas pessoas esquecem às vezes. Então o que eu fiz? Eu peguei uma diária num hotel, vou lá para usufruir da piscina do hotel, basicamente. Espero que não chova, mas se chover, né, já me adiantei aí para lidar com isso, e peguei um hotel que tem piscina coberta também, mas obviamente que eu prefiro usar a piscina ao sol. Comprei até protetor solar hoje, né? Engajado. Então torçam aí por mim para que essa quinta-feira faça muito sol em São Paulo. Vai chover, a gente sabe, afinal é São Paulo no verão, mas que chova lá para umas 6, 7 da noite, né, como aconteceu hoje, para eu poder aproveitar aí o sol e a piscina amanhã à tarde. E aí Telo vai para lá à noite, né, a gente janta. Eu fui ver, a piscina fecha às 7. Talvez a coberta fique, não sei, eu não me informei tanto, mas aí... E que hora abre no outro dia? De manhãzinha tá aberto. Tá. Acho que abre às 8, 9, por aí. Enfim. Mas pelo menos uma horinha de piscina acho que vai dar pra você pegar.
Aí amanhã eu vou ver se eu faço também uma massagenzinha, um shiatsu, não sei nem o que é isso. Shitsu. Cachorro. Enfim, é o meu treat myself day. Isso, né? treat yourself. Treat myself. E aí a gente pensando, né, nisso que eu queria fazer e tal, para não deixar as férias passarem em branco. Como eu já deixei praticamente todas as férias que eu tirei desde que eu entrei nesse trabalho passaram em branco por conta da pandemia. Sim. Eu resolvi fazer isso e aí surgiu um assunto, né, que essa estadia aí, essa diária que eu vou pegar no hotel, poderia ser, por exemplo, um bate-volta pra praia. Poderia ser um bate-volta pra praia. E aí surgiu esse assunto de que é muito difícil a gente fazer um bate-volta pra praia de ônibus, né? Eu não vou acordar cedíssimo para ir pro Jabaquara, para pegar um ônibus, para ir pra praia, ficar o dia inteiro na praia sem ter um lugar, um abrigo fixo, né? Se eu tiver uma caganeira ou sei lá, eu não tenho, por exemplo, um lugar para ir, um apartamento, uma casa para ir, porque eu estou lá literalmente fazendo um bate e volta. Então, e aí ficar lá até sei lá que hora, e aí depois pegar o ônibus de volta pro Jabaquara todo suado, fedido, cheio de areia, melecado, e aí voltar a pegar o metrô e voltar para casa. Não quero passar por isso, sabe? Mas é a possibilidade que eu tenho de fazer um bate e volta. Não vou pegar, por exemplo, um Uber para fazer um bate e volta e gastar milhões, né, para ir para Santos e voltar de Uber. Não faz sentido. E aí veio essa conversa de que assim, a gente nunca quis ter um carro, a gente continua não querendo ter um carro. Sim. Mas a gente ficou elucubrando situações em que talvez fosse muito bom ter um carro. A gente ficou... Basicamente, a nossa semana foi... E se a gente ganhasse um Fiat Pulse? O que a gente faria? Teve isso também, né? Porque o menino lá no BBB ganhou o Fiat Pulse na prova do líder. Exato. Né? Que vale 120 mil reais aquele carro? Não lembro. É alguma coisa assim. Mas e se você ganhasse um Fiat Pulse? O que você faria? Então, eu fiquei muito pensando nisso. Quando a gente tava de mudança e a gente pintou esse apartamento e o outro, a gente acabou participando de uma promoção da loja de tintas, lá onde a gente comprou as tintas, que o prêmio era um carro. Sim. A gente ganhou alguns cupons por causa da quantidade de tinta que a gente teve que comprar. E aí, obviamente, a gente não foi sorteado. Né? O do mercado aqui também tava rolando um sorteio do mercado. A cada R$60 de compra você ganhava um ticketzinho também. No Natal, né? Também não ganhamos. Ou seja, sorteio não é com a gente. Eu nunca ganhei nenhum sorteio na vida. Eu acho que eu também não. Pra não dizer que eu nunca ganhei nenhum sorteio na vida, eu ganhei uma rifa. Pode rifa? Então, eu ganhei o sorteio de festa de fim de ano do trabalho do meu pai, que eu contei aquela vez. A única coisa que eu ganhei na minha vida inteira. Eu ganhei uma rifa na Cyber Games, que era a locadora onde eu alugava jogos. E era uma rifa... Sabe aqueles minigame de tela de cristal líquido cinza? Sei. Eu ganhei um minigame, eu escolhi o jogo Strider, que eu nem lembro como era mais. Coisa de boomer. Não sei. Aqueles minigame horroroso de um jogo só, né? Enfim. Tipo o minigame do menino Evandro, que ele esqueceu em casa e voltou. Sim. E foi sequestrado e deu toda a merda. Sim. Né? Enfim, foi tudo por culpa de um minigame. E de pessoas que sequestraram ele. Mas enfim, estou divagando. Aí a gente não ganhou carro, não ganhou nada, mas a gente ficou pensando, né? Se a gente tivesse um carro, talvez a gente vendesse o carro, se a gente ganhasse um carro. Não, se a gente, vamos ser bem honestos, se a gente ganhasse um carro hoje no sorteio, a gente venderia ele. Então, mas eu não sei se eu venderia totalmente. Digamos que a gente ganhasse um Fiat Pulse, que vale 121 mil reais. Eu acho que eu venderia o Fiat Pulse. Pulse. E a gente usaria grande parte do dinheiro para coisas mais importantes. Uhum. Mas eu compraria um Paliozinho usado, talvez. O grande rolê é que assim,
ter carro hoje, seja ele... A Lana fez uma pergunta muito válida, que é: como você não vende um carro totalmente? Você vende as peças? Olha, tem um desmanche aqui perto de casa. Cairo, a resposta para sua pergunta é talvez. Tá? Não sei ainda. É um talvez que tende mais pro não, desculpa. Como todo ano. Como todo santo ano. Mas assim, ter um carro hoje é muito complicado porque a gente mora no Brasil e a gasolina é tipo R$8, eu acho, né? Tá quase aí. Aí tem o IPVA. E se eu não me engano, pensa nessa minha ideia de vender um carro novo e comprar um carro mais velho. Se eu não me engano, o IPVA de carro mais velho é mais caro, não é? Não. Não? É o contrário? Quanto mais novo o carro, mais caro o IPVA. Mas não tem aquelas coisas de seguro obrigatório também? Não, mas até aí todos os carros vai ter. E o carro velho, o seguro obrigatório é mais caro? Será que é isso? Mas não acho que a diferença da conta faz ele ficar mais caro. Senão todo mundo teria carro novo. Enfim, aí tem que pagar IPVA, aí tem a gasolina, tem manutenção. Fora que assim... A gente não ia poder alugar a vaga de garagem aqui e economizar no condomínio. Exato. Fora que assim, sendo bem realista, esse carro ia ficar mofando de segunda a sexta na garagem. Mas é o que eu falei pro Telo. Provavelmente a gente não ia usar esse carro de segunda a sexta. A gente só ia usar ele, por exemplo... vamos no mercado fazer compra do mês. Hoje, a gente faz compra do mês no mercado. A gente faz compra do mês no mercado que ele é mais caro, mas ele é mais perto. Uhum. Só que a gente poderia fazer compra do mês num mercado que é mais longe e um pouco mais barato. Uhum. Só que aí a gente teria que pegar o Uber para voltar com as sacolas para casa. Sim, o que faz não compensar tanto a diferença. E aí, nesse caso, faria sentido ter um carro. A gente resolveu que vai no cinema. Vai na Leroy Merlin. Vai na Leroy Merlin, ótimo. Tem muito mais a nossa cara do que ir no cinema. Vai na Leroy Merlin, que antes a gente ia a pé de onde a gente morava. Agora já não dá mais pra ir a pé. E aí volta com planta, com um pedaço de madeira, com toco de madeira, enfim. Cepo de madeira. Aí precisa pegar um Uber pra voltar. E às vezes é muita coisa pro Uber trazer. Tem Uber que não gosta de carregar o drama do Uber Bag. Quem nunca viveu não sabe o que estamos falando. Ter um carro teria sido incrível quando a gente fez a nossa mudança. Porque a gente trouxe muita coisa pequena e ou delicada, tipo os equipamentos que estão aqui. A gente trouxe de Uber para não enfiar no caminhão da mudança. Então teria sido muito legal ter um carro naquela época. Sim. Mas... E outro uso que a gente teria pro carro, além do... fazer o bate-volta. Além do bate-volta, seria... A gente muito provavelmente veria mais a nossa família. Porque a nossa família... Tem até o meu cunhado que mora perto da gente agora, mas a galera tá toda... na Zona Norte, e não é Zona Norte tipo Santana, na Zona Norte, o fim da Zona Norte, quase, você está subindo a cantareira, você está subindo a cantareira, você chega. Então a gente veria eles muito mais, provavelmente, a gente iria muito mais para lá. E a gente até falou de repente ir para BH de carro também. Poderíamos fazer viagens mais longas de carro, né? Com o nosso Paliozinho 2010, sei lá. Ou o nosso Fiat Pulse. Ou o nosso Fiat Pulse. Que inclusive é produzido na fábrica da Fiat, que fica em frente de onde a gente ia passar com o nosso Fiat Pulse, em Betim. Olha só. Mas o resumo da ópera para ter um carro a gente precisaria saber dirigir. A gente já contou aqui nossas aventuras automobilísticas. Então voltem lá no episódio 21 para saber mais. 21? Acho que é 21. Para saber mais sobre esse assunto. Só para resumir, eu bati em ônibus, bati em carro parado, bati em outro ônibus. O Telo teve um ataque de pelanca com o pai dele. Eu tive ataque de pelanca com meu pai. Toda vez que eu vou dirigir eu fico extremamente nervoso e tenho crise de ansiedade do ponto de que
as minhas costas ficam tão suadas que a minha camisa vira uma só com o meu corpo. Todas as vezes que eu dirigi na minha vida aconteceu isso. Exato. Então, continuaremos sem carro, fazendo bate e volta de ônibus e voltando todo melado de areia. Mas assim, vamos ser bem sinceros aqui. Até pela descrição que você deu do bate e volta, você não é uma pessoa que gosta de fazer bate e voltas. Eu nem gosto muito de ir pra praia pra começar então, por aí. porque o lance da praia pra mim, não sei se nossos ouvintes vão concordar, mas a praia é o contexto, nunca é a praia em si. As pessoas com quem você tá. E assim, é aquele clima, estar na areia, numa sombra, vendo o mar, tomando uma água de coco ou uma cervejinha gelada, vendo os corpos bonitos passando. Pra mim é isso que é a praia. O mar em si, até a própria areia, não sou muito fã não. Odeio areia, gente. Eu aprendi a lidar com ela, mas ainda odeio. Então. Mas enfim, eu não acho que a gente quer fazer um bate-volta. Eu pensando, se eu morasse numa cidade litorânea, eu ia ser daquele povo que vai na praia uma vez por ano. Mas é o mesmo conceito de você ter uma piscina em casa, né? Ah, se eu tivesse piscina aqui, eu estava lá neste momento, com essa chuva toda, com um raio caindo. Gente, todo mundo tem piscina em casa, sabe? É uma maravilha nos primeiros meses e quando você dá festa. Poucos, né? Porque não é todo mundo que tem piscina em casa. Eu lembro disso porque assim, eu sou peixe. Eu adorava piscina, eu fiz aula de natação há anos, eu amo piscina. Teve uma época que o meu pai tava bem da vida, na época do governo Lula, apesar dele não assumir isso pra ele mesmo, mas que tava tudo bem, e ele tinha uma grana e ele tinha uma casa com piscina, um casão, tinha várias festas da minha família que rolavam lá. Eu amando piscina, adorando piscina. Eu ia pra casa do meu pai, quando eu era criancinha, às vezes eu preferia ficar desenhando no pente, sabe quando você faz aqueles negócios assim, aqueles monte de risco e aí vai colorindo. Eu preferia ficar, às vezes, desenhando no pente do computador cagado do que entrar na piscina. E eu adorava a piscina. Mas o problema era a piscina ou seu pai e sua família? Não, às vezes tava só eu. Tipo, tava eu em casa sozinho, a minha madrasta tava, sei lá, vendo alguma coisa na TV. Meu pai tava trabalhando na loja, eu tava sozinho, uma criança de 8, 9 anos, sozinha. E eu falava, ai, saco, não quero nadar. Nessa época... Não nessa época, porque eu tive 8 anos de idade, muito antes de você nascer, inclusive. Mas quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu tinha aquelas piscininhas de... Minto. As minhas primas tinham essas piscininhas de plástico. De 1000 litros, alguma coisa assim. E eu ia pra lá nas férias e eu ficava na piscina com as minhas primas. Aí a gente chegou a ter piscina numa outra casa que eu morei, dessas de 1000 litros também, de plástico, porque foi a primeira vez que a gente morou numa casa que tinha um quintal que era adequado para isso. E aí ficava eu e a minha irmã, tipo, lá ela ficava tomando sol, ficava ali na piscina, eu ficava ali também, mas isso eu já era adolescente já. E a gente só ficava ali sentado na água, apenas. Que é o que dá pra fazer nessas piscinas, né? Então, porque no começo é muito legal. Aí quando você lembra que né? Caiu uma folha da piscina, eu tenho que limpar a piscina, né? Né? Tem que trocar a água. Tá, mas a gente mora em prédio que se tivesse piscina, teria uma, sim, né? Mas quando você tem... Quando eu digo quando você tem piscina na sua casa, uma casa... É bem menos glamouroso do que a gente acha que é. Não, eu imagino que você ter uma piscina que você precisa cuidar e limpar o limo e trocar a água. Imagina o quanto que gasta de água ainda por cima. Tipo, acaba que ela sempre tá trocando, né? A bomba tá tirando a água que tá dentro e tá trocando pela outra. Mas, nossa... O que já é um desperdício de água. Sim. Mas tirar limo e tirar folha é um saco. Mas, enfim... Mas deve ser melhor que voltar sujo de areia no ônibus pro Jabaquara. Não sei. Provavelmente. Mas acho que era isso por hoje. Você tem mais algum tema? E tem um tema que acho que vai ficar pra semana que vem.
Começamos a assistir Euphoria. Começamos a assistir Euphoria. É verdade. É bom ficar pra semana que vem, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso. E a gente nem terminou a primeira temporada ainda, então vamos pelo menos terminar. Quantas temporadas tem? Você sabe? 2. Começou a... Acabou estreando a segunda agora. A segunda estreou agora, né? Sim. Então tá ótimo. Então a gente pode terminar pelo menos a primeira temporada aí. Uhum. A gente fala sobre ela, enquanto as pessoas que já assistem já devem aí estar vendo a segunda, né? Sim. Mas assim, nossa, vamos falar de... Anota aí. Anota pra pauta de semana que vem. Vou anotar na listinha. Porra. Eu só queria começar dizendo que eu amo a Zendaya, já gostava dela antes. Zendaya. E eu gosto muito dela. Eu acho que a primeira vez que eu vi essa franquia nova do Homem-Aranha tá no terceiro filme ou no segundo filme? Terceiro. Então já tinha visto os 2 primeiros. Sim, um você viu no avião, lembra? Um eu vi no avião, que é o de Paris, se eu não me engano. E o outro, sei lá quando eu vi. O primeiro eu não sei quando eu vi. Talvez você não tenha visto. Vi. Viu? Vi. E eu já fiquei bem cativado por ela, assim. Ela é uma menina bem legal. Uma boa atriz. Nunca ouvi as músicas dela e acho que eu não quero. Também nunca ouvi. Mas acho que tem algumas na série. É? Sim. E a série é muito, muito boa. A gente já traçou alguns paralelos com Skins, né? Que é o Euphoria dos jovens dos anos 2000. Não, então a gente vai fazer toda essa linha do tempo. Mas a gente fala com mais detalhes, porque é um assunto que merece mais tempo e a gente já tá meio esgotado aqui. E tem BBB daqui a pouco. O BBB tá pra começar, mas quarta-feira é um dia chato, é a festa, nada acontece feijoada. Então não me importo tanto. Boa noite, Ju! Boa noite pra Ju. Mais ninguém falou oi, já falou oi pra todo mundo? Já. Cairo Braga já se foi. Beijos, Cairo Braga, se você estiver nos ouvindo depois. E é isso, amores. A gente vai parar aqui a gravação e seguimos aí pra falar um tchau pro pessoal da Twitch. Da Twitch. Então, só lembrando, sábado, em algum horário que deve ser entre 5 e 6, tem a minha livezinha falando sobre Radiohead. Então, tá bom. É isso. Você vai fazer alguma coisa esse fim de semana? Não sei ainda. Não sei ainda porque tem umas coisas que eu preciso fazer da vida. Você podia fazer uma live teste quando você for fazer a sua lição de japonês ou sei lá. Pode ser. Vou fazer minha lição. Então tá. Então é isso, gente. Fiquem de olho aí na Twitch também e a gente volta semana que vem. Semana que vem, será que a gente já fala de Euphoria? Acho que sim. Sim, a gente já fala de Euphoria. Por que eu abri isso aqui? Não faço a menor ideia. Então, beijos, gente. Então tá, gente. Torçam pra não chover amanhã. Tchau. Se você já tá ouvindo isso amanhã ou outro dia, espero que tenha dado tudo certo. Ok.